Por mais estranho que pareça, essa fruta aqui chamada romã foi a responsável por me fazer sair disso para isso em poucas semanas. E sem precisar usar minoxidil, finasterida, shampoos anti-quedas, nem nada parecido com isso. Bom, na verdade, a única coisa que eu fiz foi seguir um truque simples de 2 passos, todos os dias, envolvendo essa fruta, o truque da romã. Isso foi o suficiente para devolver a minha autoestima, recuperar o meu charme e o mais importante, me fazer sentir como eu mesmo novamente. E o melhor de tudo, sem efeitos colaterais, sem cirurgias caras e sem medicamentos que mais parecem veneno. Imagine acordar todas as manhãs, olhar no espelho e ver um couro cabeludo saudável, com fios novos e fortes, crescendo onde antes só havia pele lisa. Imagine a sensação de passar a mão pelo cabelo e sentir a textura, o volume e a vida que você pensou que nunca mais teria. Imagina ir a um evento social ou a uma reunião de trabalho e perceber os olhares de admiração em vez de pena. Imagine a confiança que você sentiria, sabendo que não é mais refém de bonés ou lenços para esconder a sua calvície. E se eu te dissesse que tudo isso é possível com algo tão simples e natural quanto uma fruta que você pode encontrar no mercado mais próximo? Graças a esse truque que eu vou te ensinar nos próximos 2 minutos, isso vai ser possível. Porém, presta bastante atenção. Esse truque caseiro que eu estou prestes a te revelar não vai funcionar se a sua cabeça já estiver 100% careca. Infelizmente, se esse for o seu caso, por favor, feche esse vídeo. Porém, se a sua calvície estiver em algum desses estágios que estão aparecendo agora na tela, os próximos minutos dessa apresentação podem transformar completamente os próximos 10, 15, 20 anos da sua vida. Assim como aconteceu com milhares de pessoas que já estão utilizando esse truque do romã e hoje desfrutam de um couro cabeludo completamente saudável. Olha essa transformação do Jorge, ou do Carlos, ou essa do Fernando, e também essa daqui do Felipe. Essa é apenas a ponta de um iceberg bem grande. Chega de se sentir obrigado a andar de boné. Chega de ficar paranoico pensando no que estão falando sobre você. E chega de gastar todo o teu dinheiro em remédios, pomadas ou sprays na esperança de alguma coisa dar certo. Tudo que você precisa fazer é expulsar essa substância perigosa do teu couro cabeludo. E é isso que eu vou te mostrar nos próximos 3 minutos. Olá, eu sou o Ricardo, sou professor de biologia aqui em Natal. Eu tenho 47 anos e assim como você, eu passei uma boa parte da minha vida sofrendo com as consequências horríveis de ser calvo. Bom, com certeza, alguma dessas eu tenho certeza que você também já vivenciou. Aquelas risadinhas e comentários desnecessários o tempo todo. Constrangimento em eventos sociais e especialmente ao encontrar pessoas que você não via há anos. E a sensação de ser julgado o tempo inteiro, seja no trabalho ou até mesmo na rua flertando com mulheres. Sinceramente, tudo isso é desesperador, principalmente quando seus fios começam a cair. É muito difícil saber o que fazer. Eu lembro de viver com uma indecisão extrema entre fingir que os buracos não pareciam ficar cada vez maiores e impossíveis de serem ignorados, ou então começar a usar as famosas soluções de farmácia, como o minoxidil, finasterida e essas pílulas e shampoos que vendem por aí. O problema é que depois que você pesquisa sobre os efeitos colaterais de remédios como finasterida, você começa a sentir medo de negociar o seu desempenho sexual com a sua esposa em troca de parar a queda dos fios ou mantê-los por um pouco mais de tempo. Só a ideia de broxar já fazia eu morrer de vergonha. E se você pesquisar pela internet, vai descobrir que isso acontece com pelo menos 92% dos homens que experimentam esses remédios mais fortes. E então eu me deparei com o minoxidil, o queridinho dos fóruns de calvície e o suposto milagre em forma de loção ou espuma. E sinceramente, no desespero, isso parece até tentador, mas os efeitos colaterais me assustavam um pouco. Diferente da finasterida, os efeitos colaterais são um pouco menos comuns, mas eles existem. A diferença é que a mídia se esforça para mantê-los ocultos, pois esse é o mais vendido das farmácias. Por exemplo, você já ouviu falar das palpitações cardíacas? Pois é, imagine estar em uma reunião importante, ou pior, em um momento íntimo com a tua esposa e de repente o seu coração começa a bater parecendo que quer pular do peito. Outro pesadelo é que o minoxidil também é famoso por causar um fenômeno conhecido como shedding, ou seja, uma queda inicial de cabelo que pode ser ainda mais intensa
do que a que você já está enfrentando, para depois nascer fios mais saudáveis. Imagine explicar isso para sua esposa ou seus amigos. Ah, eu estou usando um tratamento aqui para crescer cabelo, mas primeiro ele faz cair ainda mais. Parece uma piada de mau gosto, né? No fim das contas, lá estava eu, entre a cruz e a espada, tendo que escolher entre efeitos colaterais que podem afetar meu coração e a minha masculinidade, ou continuar a viver com a calvície que já estava corroendo ambos. Nessa situação, eu não tive escolha, a não ser ignorar as entradas ficando maiores, os fios caindo e a autoestima desaparecendo. Eu ignorei o máximo que pude, até o dia em que minha vida virou do avesso. Veja, eu já estava percebendo há semanas que minha esposa parecia estar mais distante de mim. Nossas noites quentes não aconteciam mais, e sempre que eu aparecia animado, ela já dormia antes que eu pudesse tentar qualquer coisa. Claramente ela estava me evitando, e eu estava com medo de perguntar o porquê. Até que no dia 15 de março do ano passado, eu preparei uma noite à luz de velas para ela. E com um jantar especial, tudo para me dar bem. Ela parecia estar se envolvendo. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi ela me dar um sorriso safado mais uma vez. Como se estivesse animada para o que iríamos fazer logo depois do jantar. O clima estava quente, eu estava ansioso, e assim que terminamos de comer, eu comecei a agarrar ela. Quando algo muito estranho aconteceu. Antes que eu pudesse levá-la para a cama, ela me segurou e disse: Ricardo, desculpa, eu não consigo fingir. Por mais errado que pareça dizer isso, eu não consigo mais sentir atração sexual por você. Ela não queria dizer o porquê, mas o olhar dela gritava o motivo. Ela não parava de olhar para minha cabeça, e eu sabia que a maldita calvície era a grande culpada pelo que estava acontecendo. Nesse momento, eu só tinha duas opções. Ou eu parava de ignorar a minha careca e começava a buscar alguma solução para recuperar os seus fios, ou então era questão de semanas ou até de dias para eu e minha esposa assinarmos o divórcio. Por mais doloroso e constrangedor que foi essa situação, foi graças a essa noite que eu descobri o truque do Roman e que recuperou os meus cabelos em tempo recorde, cabelos saudáveis e com muito volume. Um truque que eu vou te ensinar o passo a passo para você começar a se livrar dessa maldita calvície ainda hoje. Então, desliga sua televisão ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo, pois os próximos 3 minutos vai mudar completamente o rumo da sua vida. Veja, nessa mesma semana eu me afastei do trabalho por 2 semanas e comecei a dedicar todo o tempo e esforço para encontrar algo que fosse natural, com comprovações científicas e que realmente pudesse me ajudar a me livrar dessa maldição que é ser calvo. E graças a Deus, enquanto eu pesquisava nos arquivos públicos da Universidade Federal de São Paulo, a USP, eu encontrei algo que em todos esses anos eu nunca tinha ouvido falar antes, por mais que eu pesquisasse nesses fóruns e sites online. Uma pesquisa que provava por A mais B a razão pela qual o nosso cabelo cai em primeiro lugar. E antes que você possa pensar, não tem nada a ver com genética, muito menos desequilíbrio hormonal ou então idade. Bom, o motivo é muito mais profundo do que isso. E é por isso que soluções tradicionais nunca foram suficientes para recuperar os seus fios. E você vai entender bem o porquê. Veja bem, você já ouviu falar em algo chamado microbioma intestinal? O microbioma intestinal é uma comunidade que vive no trato do teu intestino, composta por bactérias, fungos e outros micro-organismos. Esse microbioma ajuda a digerir alimentos, produzir vitaminas e até mesmo proteger contra invasores ruins como bactérias nocivas. É como se fosse uma comunidade bem organizada que mantém o nosso corpo funcionando bem. Agora, o que poucas pessoas sabem é que nosso couro cabeludo também tem seu próprio microbioma, que é tão vital para a saúde do nosso cabelo quanto a terra é para uma árvore. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Imagina que esse microbioma do teu couro cabeludo é o que mantém os folículos capilares funcionando bem, ou seja, produzindo novos fios. Porém, quando algo perturba esse microbioma, é como se um tornado passasse, destruindo tudo a teu caminho. Esse tornado é a produção em excesso do famoso hormônio chamado DHT. Caso você não saiba, o DHT é um hormônio que todos nós produzimos no nosso corpo. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que ele não é necessariamente o vilão dessa história aqui. O DHT por si só não é ruim para o nosso corpo. Porém, o problema acontece quando o DHT começa a ser altamente produzido pelo seu corpo, te deixando com níveis extremamente altos de DHT no sangue. Veja,
Normalmente seu cabelo cresce e se mantém ali por cerca de 3 a 6 anos. E quando cada fio chega ao final desse ciclo de crescimento, ele cai e é substituído por um novo fio mais novo e mais saudável. Porém, à medida que mais DHT entra em sua corrente sanguínea, ele atinge a papila, que é a parte do folículo responsável pelo crescimento de novos cabelos. O DHT, então, obstrui essa papila, que a impede de desenvolver novos cabelos. Portanto, quando fios velhos caem, não há fios novos para substituí-los, e com o tempo, isso leva à calvície. E é por isso também que a sua calvície continua a crescer, pois à medida que mais e mais fios caem e não são substituídos por fios novos, com o tempo, cada vez mais seu couro cabeludo fica visível e sua calva aumenta. A consequência disso é que o excesso de DHT, além de obstruir a sua papila, também acaba danificando o microbioma do teu couro cabeludo. Bom, a consequência disso é a queda de cabelo intensa, buracos enormes no meio da cabeça, fios super ralos, além de menor desejo sexual, sensação de cansaço o tempo todo, ganho de peso e por aí vai. Bom, nesse momento eu já comecei a entender o porquê do minoxidil, finasterida, entre outras soluções farmacêuticas, não funcionarem de verdade. O que esses remédios fazem é apenas tentar neutralizar a produção de DHT. E aí vem dois problemas. O primeiro é que esses medicamentos não são eficazes e não limpam todo o excesso de DHT do seu corpo. O segundo problema é que se você for como eu e a maioria dos brasileiros calvos, o que acontece é que a microbioma do teu couro cabeludo já foi extremamente danificada pelo DHT. Então não adianta apenas neutralizar o DHT. Você também precisa reparar o microbioma do seu couro cabeludo que foi afetado. Isso porque, mesmo que você impeça o DHT de ser produzido, os seus folículos capilares vão continuar destruídos ou danificados. E aí, infelizmente, não tem como eles voltarem a produzir novos fios novos e saudáveis. E é exatamente por isso que essas soluções farmacêuticas não funcionam como esperado. E sabe o que é pior? Essas informações são respaldadas por estudos com comprovações científicas nas maiores universidades de pesquisas do mundo. Você acha mesmo que esses estudos e descoberta não chegaram até a indústria farmacêutica? Esse tipo de estudos chegam até eles a todo momento. Porém, o que você acha que eles preferem? Oferecer para nós uma solução definitiva e nos livrar da calvície de uma só vez? Ou então manter a gente como cliente para sempre, refém dos remédios cheios de efeitos colaterais que eles insistem em vender? É claro que eles preferem continuar dando em rios de dinheiro sujo. Eu usei essa raiva para não desistir em momento algum e continuei as minhas pesquisas. Dessa vez, eu estava atrás agora de algo que pudesse não só parar a produção de DHT, como também restaurar a saúde de todo o microbioma do meu couro cabeludo, sem que eu precisasse lidar com nenhum efeito colateral. E graças a Deus e aos meus esforços, eu encontrei. Depois de meses de pesquisa intensiva, eu fiz uma descoberta que mudou a minha vida e vai devolver cada fio de cabelo que você perdeu e recuperar todo o seu couro cabeludo com cabelos saudáveis e densos. E por isso, agora mesmo eu vou te dar em mãos o passo a passo dessa incrível descoberta para que você comece a tratar a sua calvície ainda hoje. Veja, primeiro eu precisava de uma solução que limpasse completamente todo o excesso de DHT do meu corpo. Eu precisava saber como fazer isso. Foi aí que eu me deparei com algumas pesquisas que mostraram a existência de uma enzima tóxica no seu organismo chamada 5-AR, que está fazendo o seu corpo ficar transbordando de DHT. Uma enzima que seu corpo está produzindo agora mesmo e que aumenta à medida em que nós envelhecemos. Bom, pelo que eu vi, cientistas do mundo todo já provaram que essa enzima 5-AR faz com que a nossa testosterona seja transformada em DHT. Ou seja, quanto mais dessa enzima tóxica tem em seu corpo, mais ela vai transformar a sua testosterona em DHT. E isso leva a níveis extremamente altos de DHT e uma testosterona desregulada. É por isso que muitas vezes a calvície vem acompanhada de baixa libido e cansaço o tempo inteiro. Então, se eu pudesse descobrir algo que faça com que meu corpo pare de produzir essa enzima tóxica, chamada 5-AR, então meu corpo iria parar de transformar testosterona no famoso DHT,
E com isso, eu ficaria livre do excesso desse temido esteroide que circula no meu sangue. Enquanto eu pesquisava, eu descobri que no Oriente Médio as pessoas consideram a romã uma fruta que eu nunca tinha ouvido falar e um verdadeiro símbolo de saúde e longevidade. Bom, eu fiquei fascinado por isso e comecei a estudar tudo sobre essa fruta. Até que eu encontrei dezenas e dezenas de artigos científicos chineses sobre o poder da romã no combate à calvície. E caso você não saiba, a China é apenas o país com menor quantidade de calvos no mundo. Eles com certeza têm mais autoridade no assunto. Eu levei semanas para traduzir os artigos científicos. Estudei por completo e descobri as quantidades exatas de romã que eu precisava, além do tipo de romã que eu precisava e como ele deveria ser usado. Junto com alguns pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, nós decidimos testar essa teoria e os resultados foram surpreendentes. A romã, com as suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, bloqueia a produção de 5-AR do seu corpo, atacando a causa raiz do que estava te levando a níveis elevados de DHT. Ou seja, se seu corpo para de produzir 5-AR, sua testosterona não é mais transformada em DHT, e aí acaba com a produção excessiva de DHT e te devolve níveis saudáveis de testosterona. Além disso, ela não só protege os folículos capilares contra o excesso de DHT, mas também provou restaurar o equilíbrio do microbioma do couro cabeludo. E, além disso, desobstrui a papila, para que novos fios saudáveis pudessem ser produzidos. É como se você estivesse plantando as sementes de uma árvore em um solo fértil e bem cuidado, garantindo que ela cresça forte e saudável. Bom, estudos publicados em revistas científicas de renome mundial, como o Journal of Dermatological Science, já começaram a confirmar o que os povos antigos sabiam há séculos. A romã tem o poder de revitalizar o couro cabeludo e promover o crescimento do cabelo. E o melhor de tudo, é uma solução natural, sem efeitos colaterais e que se encaixa perfeitamente na rotina de qualquer homem. Você consegue imaginar como eu me senti? Bom, pela primeira vez em muito tempo, eu finalmente estava descobrindo algo 100% novo e que parecia funcionar de verdade, pois todas as pesquisas que eu fiz e estudos que eu encontrei foram respaldados por comprovações científicas das mais prestigiadas universidades do mundo. Eu parecia estar vivendo um sonho e já estava ansioso para testar essa solução em mim mesmo. Corri no mercadinho mais próximo da minha casa, comprei romãs frescas e também outros ingredientes naturais e baratos que eu encontrei durante o estudo dos artigos científicos chineses que deveriam ser usados juntos com a romã. Logo em seguida, eu comecei a preparar a mistura do jeito certo, como eu aprendi durante as pesquisas, e aguardei. Os primeiros 14 dias foram os mais difíceis, porque eu estava animado, ansioso, desesperado para ver algum resultado, e mesmo assim não via grandes mudanças. Bom, porém, como era super fácil de fazer essa solução, eu continuei. Eu sabia da ciência por trás dessa solução. Eu tinha certeza que era questão de tempo e de pouco tempo para os primeiros fios aparecerem. Minha intuição não falhou. Lembro como se fosse ontem. Em uma sexta-feira, marquei de ir no barbeiro apenas fazer a barba, e algo incrível aconteceu. Meu barbeiro me cutucou e disse: Ricardo, parece que tem uns fiozinhos de cabelo bem fininhos nascendo aqui. Quer que eu raspe também? No primeiro momento, eu dei uma risada irônica e pedi para ele parar de brincar. Mas para minha surpresa, ele não estava fazendo graça. Eu não conseguia ver porque os fios eram muito, mas muito finos. E ele só conseguia perceber porque estava passando a navalha na minha cabeça. Você pode imaginar a minha surpresa, a minha emoção, quando eu percebi que ele estava falando a verdade? Apesar de ser um pequeno resultado, finalmente os primeiros fios estavam nascendo. E eu não via isso acontecer há muito tempo. 2 semanas depois, minha esposa chegou de uma viagem e perguntou: Amor, suas entradas parecem menores, o que é que você está fazendo? Parece que está funcionando. Antes era apenas uma careca brilhante, com fios fracos e ralos nas laterais. Agora, pela primeira vez em décadas, o meu cabelo finalmente estava começando a nascer de novo, em áreas que já estava com o couro cabeludo destacando. Minha esposa parecia tão animada e me deu todo o apoio para continuar. E depois de 45 dias de eu começar a usar esse truque da romã, esse foi o meu antes e depois. Não é incrível? Imagine você com um antes e depois desse.
Imagine como a sua esposa reagiria, como seus colegas do trabalho ficariam impressionados e como a sua vida inteira mudaria. Depois que as piadinhas sem graças parassem. Tudo isso aconteceu comigo. 5 meses depois, é assim que eu estou. Confiante, seguro, charmoso. Tudo isso porque eu recuperei o meu cabelo. E de repente, enquanto eu saía do café super feliz por agora poder fazer os penteados que eu via na internet, eu encontrei um colega antigo de trabalho, de uma das primeiras escolas onde eu comecei a dar aula. Bom, nosso último encontro tinha sido há mais ou menos uns 3 anos atrás, antes dele ser demitido. Na época, eu estava super, mas super calvo, como você mesmo viu aqui. E agora, imagine o quão surpreso ele ficou quando me viu cheio de cabelo. Ele disse: "Caramba, Ricardo, vendeu o carro para pagar esse implante?" Imagine a surpresa dele quando eu disse que eu não gastei nem perto disso. Apenas comprei romãs frescas e alguns outros ingredientes no mercado. Pesei a quantidade certa e fiz a mistura do jeito certo. E pronto, só aguardei. Ele ficou louco, me pediu para ensiná-lo o mais rápido possível. Anotei cada um dos ingredientes e expliquei como deveria ser o preparo. 3 meses depois, ele me liga por chamada de vídeo no WhatsApp, cheio de cabelo e com as entradas completamente preenchidas. O Marcelo saiu disso aqui para isso, sem precisar lidar com nenhum efeito colateral e muito menos investir o valor de um carro na cabeça. Fiquei feliz de ajudar um antigo colega, porém poucos dias depois meu WhatsApp começou a encher de mensagens. Isso porque o Marcelo, que eu comentei com vocês, compartilhou o meu número com outros 11 amigos calvos dele. Eu não podia ignorar esses caras. Eles estavam enfrentando o que eu lidei durante anos. E agora que eu tinha uma bênção poderosa em mãos, eu precisava ajudá-los. Passei a receita para eles e novamente aguardei eles me ligarem. Dessa vez, algo estranho aconteceu. Apesar de 7 deles mostrarem os antes e depois incríveis que você está vendo agora na tela, 4 deles não me retornaram. Quando eu perguntei o que aconteceu, eles confessaram. Veja, apesar da minha orientação em como preparar, onde comprar os ingredientes e também a pesagem de cada um deles, nós somos seres humanos, né? E sempre corremos o risco de errar alguma coisa. Nesse caso, todos os 4 homens que não me retornaram por não conseguir recuperar o cabelo, disseram ter seguido a receita do jeito errado, diferente do que eu orientei. Alguns para economizar alguns reais, outros por não encontrarem os ingredientes certos e usar similares, e outros por acabarem usando a quantidade errada. Eu sabia que eu precisava impedir que isso acontecesse. Ou seja, eu precisava resolver 3 grandes problemas antes de compartilhar esse truque da Romã com o Brasil todo. Primeiro, como os ingredientes dessa receita são um pouco difíceis de encontrar, é possível que as pessoas optassem por ingredientes semelhantes de péssima qualidade por ser mais barato e fácil de conseguir. E claro, se fizessem isso, com certeza os resultados nunca apareceriam da forma esperada, como foi o caso dos voluntários que eu mencionei. Segundo, eles poderiam simplesmente errar no preparo. E aí, se cometerem esse erro, quase nenhum cabelo vai nascer. E terceiro e último, os resultados precisam ser mais rápidos, para que já possam ser notados no primeiro mês. Eu encarei essa como a minha principal missão de vida. E eu só pensava nisso 24 horas por dia. Eu falei com todos os meus contatos de laboratório e perguntei se eles poderiam me ajudar com isso. Eles tiveram a brilhante ideia e falaram: por que nós não preparamos tudo para eles com os ingredientes certos, nas doses certas? Então, decidimos fazer isso. Depois de várias semanas de trabalho, finalmente tinha algo para testar. Um óleo enriquecido com extrato do romã e os componentes na dose exata. Pronto para ser consumido todos os dias ao acordar. E para potencializar ainda mais essa fórmula, os cientistas do laboratório fizeram esse óleo para sua aplicação ser sublingual, ou seja, pingado embaixo da língua. Mas por que isso? Pode parecer estranho, mas pense nisso quando colocar um pedaço de chocolate embaixo da língua e deixá-lo derreter. O chocolate é rapidamente absorvido e vai direto para a corrente sanguínea, sem ter que passar pelo seu estômago primeiro. É como pegar um atalho em um engarrafamento. Isso é importante porque quando você ingere um medicamento em cápsula ou comprimido, ou então em forma de alimento, ele precisa passar pelo seu sistema digestivo antes de entrar na corrente sanguínea.
E o grande problema é que durante esse processo, até 50% do medicamento pode ser completamente perdido, reduzindo a sua eficácia e, claro, atrasando muito os resultados. Além do que, com a aplicação sublingual, a solução chega em sua corrente sanguínea em uma velocidade extremamente mais rápida e já começa a agir imediatamente nos seus folículos, te dando resultados mais eficazes e mais rápidos. Por isso, hoje em dia, muitos remédios de farmácia, a sua aplicação é sublingual. É por isso que provou funcionar tão bem. A combinação dos ingredientes na dose certa, combinados com o extrato de romã e a brilhante ideia de criar uma solução com aplicação sublingual, foi tudo que precisávamos para criar a melhor e única fórmula para acabar com a calvície. Dessa vez, com essa nova solução nas mãos, eu conversei com aqueles 4 homens que não tinham conseguido ter resultados e pedi que eles pingassem 10 gotas desse óleo embaixo da língua ao acordar e 10 gotas antes de dormir, todos os dias por pelo menos 30 dias, e depois me chamassem para mostrar o resultado. Dessa vez, eles não teriam como errar, nem como fazer nada errado. Eu já tinha feito todo o trabalho por eles. E para minha alegria, alguns deles já me mandaram mensagem logo após 14 dias, dizendo que já notaram diminuição significativa na queda e no final do primeiro mês já notaram novos fios saudáveis começando a nascer novamente. Confesso que eu não fiquei chocado, porque como eu havia transformado a receita em uma solução para ser de aplicação sublingual, a fórmula chegava no couro cabeludo intacta, pronta para causar efeitos rápidos e potentes. Veja só o resultado de algumas dessas pessoas. Depois disso, eu continuei produzindo mais e mais quantidades dessa fórmula incrível. E hoje, somos mais de 32 mil homens e mulheres completamente livres da calvície. E hoje, eu vou te dar acesso a essa incrível fórmula que eu dei o nome de Pitocalvo. A primeira e única fórmula no mundo que combina o poder milagroso do extrato de romã com outros ingredientes naturais, em proporções precisas e de qualidade superior, com um único objetivo: restaurar a saúde do microbioma do seu couro cabeludo e congelar a produção de DHT de forma totalmente natural, livre de efeitos colaterais. Em outras palavras, a solução definitiva para sua calvície. Basta você pingar 10 gotas embaixo da língua dessa incrível solução ao acordar e 10 gotas antes de dormir para conseguir recuperar os seus fios em tempo recorde. Simples assim. Adotar esse pequeno hábito à sua rotina diária será suficiente para eliminar a sua calvície e recuperar o seu cabelo. Assim como já aconteceu com outras 32 mil pessoas que assistiram a essa apresentação até o final. Tanto homens quanto mulheres podem desfrutar dos benefícios dessa fórmula 100% natural e livre de efeitos colaterais. Na verdade, as mulheres que usam essa fórmula relatam um aumento imediato na saúde e no volume do cabelo, assim como essas que você está vendo agora na tela. Homens e mulheres que antes se olhavam no espelho, desanimadas com as entradas e fios tão finos que mal cobriam o couro cabeludo, mas que agora comemoram uma transformação incrível. Elas conseguiram não apenas deter, mas também reverter esses sinais devastadores, tudo graças ao Pitocalvo. Confira o antes e depois do Maurício de Freitas, ou do Marcelo da Silva e do João Augusto, e também essa transformação incrível da Silvana Ramos. Todos esses resultados foram nas primeiras 7 semanas apenas. Inclusive eu recebi um agradecimento do Flávio Ferreira, que trabalha em uma mercearia lá em Alagoas e que gravou recentemente para dizer isso aqui. Cara, olha só meus resultados. Com 4 meses usando, com umas 5 semanas de uso, já consegui notar uma grande diferença na queda, mas a partir do segundo mês, que meu cabelo começou de fato a nascer de verdade, onde já estava careca. Eu não confiava muito, mas depois de muita insistência eu acabei topando. Por um momento eu quase deixei escapar o que talvez pode ter sido a melhor coisa que me aconteceu depois de ficar careca. Hoje eu sou eternamente grato. Fala pessoal, vim aqui só para agradecer por me mostrar esse método que realmente transformou a minha vida. Eu já estava cansado de usar boné para cima e para baixo. Chegava a ser até meio constrangedor. Depois de conhecer essa fórmula caseira, meus cabelos finalmente voltaram a nascer. E hoje até meu relacionamento com a minha mulher parece estar diferente. Tá bem melhor, na verdade. A essa altura do campeonato, você talvez esteja com medo do preço do Pitocalvo, certo? Mas acredite, não há o que temer. Apesar de saber que o Pitocalvo vale no mínimo R$1.000 por todos os benefícios que você mesmo ouviu dos clientes, eu não decidi compartilhar essa fórmula com o mundo por dinheiro. Eu quero deixar a minha marca no mundo. Afinal, se eu tivesse atrás de dinheiro, eu poderia cobrar mais caro do que uma cirurgia capilar.
E ainda assim, eu tenho certeza que centenas de pessoas dariam um jeito de pagar. Bom, porém a minha intenção aqui realmente é deixar o Pito Calvo o mais acessível possível, para que mais e mais pessoas experimentem a maravilhosa sensação de dar adeus à calvície de uma vez por todas. Então, mesmo eu achando que o preço de R$1.000 pelo Pito Calvo é razoável, eu jamais vou cobrar esse valor de você nem de ninguém. Na verdade, eu preparei uma oferta exclusiva e única, especialmente para você que dedicou e confiou o seu tempo nessa apresentação especial. Veja bem, o fato de você ter visto essa apresentação até aqui me mostra que você realmente não aguenta mais lidar com a calvície e já decidiu recuperar o cabelo forte, charmoso e saudável que costumava ter antigamente. Por isso, eu vou deixar você experimentar o Pito Calvo com o maior desconto que eu já ofereci para alguém na minha vida. Essa é a minha missão. E por isso, quanto mais em conta o tônico puder ser, melhor. Então, somente hoje, agora, durante essa apresentação, você não vai ter que pagar R$1.000 pelo tônico. Nem mesmo 600, nem mesmo 300. Na verdade, você vai poder garantir o seu Pito Calvo por apenas 12 vezes de R$19,70 ou um único pagamento de R$197. Basta arrastar a tela para baixo e ver as opções. E tem mais uma surpresa, veja bem. Já que os estudos da USP comprovaram que quanto mais você usa essa fórmula, mais rápido e saudáveis seus cabelos nascem, e já que muitas pessoas compram 3, 5, às vezes até mesmo 10 vidros ao mesmo tempo, e dessa forma se protegem contra as vezes que estamos sem estoque, eu decidi criar um desconto ainda maior para quando você compra mais vidros, válido somente enquanto durarem os nossos estoques. Veja bem, se você escolher o estoque para 3 meses, você vai pagar apenas R$ 99 por vidro, ou seja, um desconto de R$ 390 no valor original. Você economiza R$ 98 por vidro. Já o tratamento mais completo, com estoque para 5 meses, você vai pagar apenas R$ 79,40 por vidro, ou seja, um desconto de R$ 748 no valor original. Você economiza R$ 117,60 por vidro. Esse é o menor valor do Pito Calvo que já teve disponível na história. Então, por favor, arraste a tela um pouco para baixo e verifique os pacotes que estão disponíveis hoje para você. Escolha o pacote de 5 meses para ter mais desconto e a maior quantidade desse tratamento disponível, ou então escolha qualquer outro que você quiser. Ao fazer isso, você vai cair em uma página que usa a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. Assim que você realizar a sua compra, a nossa equipe de logística vai enviar o seu estoque diretamente para o seu endereço. A maioria das pessoas investe em estoque para 3 ou 5 meses, por causa dos descontos adicionais. E também para garantir que não vão ficar sem o Pito Calvo por um bom tempo e ter resultados completos. Mas independente do pacote que você escolher, você também vai receber frete grátis com todas as suas compras. O Pito Calvo vai chegar em poucos dias e você já vai sentir uma mudança incrível na primeira aplicação. Bom, mas como eu disse, os melhores resultados vêm quando você usa todo dia ou por algumas semanas. Então, por favor, escolha o pacote de 5 meses abaixo desse vídeo ou o que você quiser e espere a próxima página carregar para você inserir os seus dados e aguardar a maior mudança em sua vida. Mais de 30 mil pessoas já acreditaram no Pito Calvo. E o motivo é simples, ele garante os resultados. Mas apesar da reputação impecável do tônico, se você investir no seu estoque agora, você vai automaticamente estar protegido pela nossa garantia incondicional de resultados. Funciona assim, escolha o pacote abaixo e confirme a sua compra. Quando ele chegar, basta jogar uma colher de sopa dessa solução no seu café da manhã após acordar. Eu tenho certeza que no momento que você fizer isso, você irá ver com os seus próprios olhos os resultados incríveis do Pito Calvo. Mas se eu tiver errado e por um milagre você seja o primeiro cliente a não gostar, basta você entrar em contato com a nossa equipe de atendimento pelo WhatsApp ou pelo e-mail que você encontra aqui no final da página, que nós vamos devolver imediatamente cada centavo que você pagou no teu produto. Na verdade, eu vou até mais além que isso. Se você usar o tônico e você não ver a sua calvície sumindo, seus fios crescendo e a sua autoestima explodindo de emoção, se o seu couro cabeludo não encher de fios grossos, saudáveis e atraentes,
E se você não voltar a sentir orgulho de olhar no espelho todos os dias, então eu não vou deixar você ficar com o produto. E vou comprar todos os vidros de você pelo mesmo valor que você pagou. Apenas me mande os frascos que você não usou de volta, que eu te devolverei cada centavo. Essa garantia tem duração de 60 longos dias. Então, se você quiser, você pode usar o Pitocal por 60 dias e só depois decidir se você realmente quer ficar com o seu estoque ou não. Bom, como eu disse, eu quero que você tome a decisão com base nos resultados que você tem. E quando eu tiro o risco das suas costas, eu sei que fica muito mais fácil para você decidir. Então, garanta essa oportunidade agora. Use o produto por 60 dias inteiros e só depois decida se você quer ou não ficar com ele. Esse é o meu compromisso com os seus resultados e é algo que nenhum produtinho de farmácia pode fazer por você. Então, por favor, vá em frente e escolha o seu pacote abaixo desse vídeo, sabendo que você está 100% protegido por essa garantia incondicional de resultados. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Bom, esse é o final da nossa apresentação hoje. Você pode escolher ignorar todos os fatos que eu apresentei para você hoje e viver uma vida mais confiante, com o cabelo mais cheio e saudável. E você pode ignorar também todos os depoimentos que comprovam os resultados legítimos do nosso tônico. Pessoas reais como eu e você, e que você mesmo viu e ouviu durante essa apresentação. Se você quiser ignorar isso também, olha, não tem problema nenhum. Mas eu preciso te contar uma coisa. A verdade é que a sua calvície não vai melhorar sozinha. Na verdade, se você não fizer nada, ela só vai piorar. E quem vai sofrer com isso é a sua autoestima. A cada dia que você deixa a calvície avançar, você perde mais fios. E os que sobram ficam cada vez mais ralos. Mais áreas sem cabelos aparecem e aí a sua aparência vai ficando cada vez mais velha. E as consequências você já conhece bem. As pessoas ficam falando pelas suas costas sobre o quão velho e cansado você parece, você perde o gosto e o prazer de tirar fotos, e a sua confiança é completamente destruída para chegar em pessoas do sexo oposto. Você perde a alegria que é simplesmente se achar bonito ao olhar no espelho. Por isso, por favor, se você realmente quer combater a calvície, se você realmente quer voltar a sentir orgulho ao olhar no espelho, escolha o seu pacote abaixo desse vídeo e espere alguns dias para iniciar o processo que vai transformar a sua autoestima. E o melhor de tudo, você não tem absolutamente nada a perder e tudo a ganhar. A escolha é sua. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido essa apresentação até o final. Eu sou o Ricardo e graças a Deus eu me livrei da calvície. Você é o próximo. Ei, você tá aqui ainda? Às vezes a única razão pelo qual alguém não tomou a decisão de adquirir a nossa solução é porque eles têm algumas perguntas que precisam ser respondidas. Então vamos às perguntas. Pergunta 1. Como o Pitocal funciona? Bom, como eu expliquei no vídeo, os cientistas descobriram que a causa raiz da perda de cabelo é um esteroide chamado DHT. Esse esteroide é um composto de sua testosterona e aumenta à medida em que você envelhece. Outra razão que ninguém fala é uma microbioma do couro cabeludo completamente destruída pela ação do DHT. Para suprimir essa enzima, seu corpo requer certos componentes. O Pitocal é a escolha certa, pois contém o equilíbrio perfeito que você precisa para inibir a produção excessiva do DHT e recuperar todo o seu microbioma do couro cabeludo. Pitocal é uma solução totalmente natural para a queda de cabelo. Portanto, não há efeitos colaterais. Então vá em frente e garanta já o seu pacote. Pergunta 2. O Pitocal é seguro para uso se eu tiver alergias? Nós criamos essa incrível solução natural para a queda de cabelo para que não tenha efeitos colaterais prejudiciais em pessoas que têm uma variedade de alergias comuns, porque as quantidades dos ingredientes são cuidadosamente selecionadas para estarem abaixo dos níveis de desencadeamento de alergias. Nós recomendamos que, se você tiver alguma alergia conhecida a um dos ingredientes mencionados, não tome esse suplemento. Para conferir os ingredientes, é só clicando no link no final da página. Pergunta 3. Por que não ouvi falar dessa solução antes? Se a maneira real de regenerar o cabelo fosse divulgada ao público,
isso custaria centenas de milhões de reais em perdas. É por isso que você precisa se apressar e garantir o seu pacote hoje. Estamos sendo constantemente assediados por essas indústrias para tirar esse vídeo da internet. Pergunta 4. Pitucal é para todos? Sim, funciona para qualquer pessoa, independentemente da condição do seu cabelo e idade. Não importa se você tem 20 anos ou 70 anos de idade. Vá em frente e experimente agora. Pergunta 5. Tô dentro. Qual é o próximo passo? Selecione o seu pacote, clique no botão de pedido, preencha os detalhes de envio e seu pedido será enviado em breve para você. Tem mais perguntas? Assim que você começar a usar o tônico, todas as suas dúvidas serão respondidas. Você vai se surpreender. E não há realmente nenhum custo para você testar, quando você pode receber todo o seu dinheiro de volta a qualquer momento. Então, não perca tempo. Aperte o botão abaixo agora e preencha o formulário. Só depende de você tomar essa decisão que vai mudar completamente a sua vida. Uma vida com mais felicidade, sem preocupações e com uma vitalidade incrível quando você voltar a viver de bem novamente. É isso que você e todos nós merecemos. Então, escolha um pacote abaixo e mude completamente a aparência do seu cabelo, recuperando cada fio que você perdeu.